Olá, aqui é Isa Minatel, escritora, autora do livro Criança Sem Limites, psicopedagoga, neuroeducadora, diretora pedagógica do mundoemcores.com. E hoje é segunda, então é dia do nosso vídeo de segunda. Bom, atendendo a alguns pedidos, eu queria falar hoje sobre o tema do Terrible Twos. Você já ouviu falar disso? Os terríveis 2 anos da criança. É muito interessante como a gente sofre nessa fase da criança com 2 anos, especialmente os pais daquelas crianças que têm um temperamento mais forte. Então, o que é que acontece, né, nos 2 anos que gera esse nome de Terrible Twos? Na verdade, é um período em que a criança começa a dominar vocabulário e a se conhecer um pouco mais também, a tal ponto de começar a ter e a exprimir as próprias opiniões, os próprios desejos, né? Ela já fazia isso enquanto bebê. Fechava a boca quando você queria dar uma papinha e tal. Mas ela não tinha tantas possibilidades de fazer isso porque ainda não tinha vocabulário. Aos 2 anos ela começa a falar. E aí ela diz, não, e não vai. Ela já tá uma criança maior, não é mais um bebê. Ainda você consegue, mas é um pouco mais difícil segurar no colo e levar de um lado para o outro, né? E aí você então precisa ter mais habilidade para conseguir lidar com a sua criança. Eu diria que os 2 anos são mais ou menos como a adolescência da infância, né? Por quê? Similarmente ao que ocorre depois na adolescência. Os 2 anos, a criança começa a ter opinião, começa a ter a própria personalidade e começa a saber o que quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta. E ela começa a testar a possibilidade de ter a própria opinião. Então ela refuta, ela vai contra, ela bate de frente para poder reafirmar que eu sou diferente de você, eu não quero o que você quer. Eu não sou. Porque a criança é colada com a mãe quando é bebê, né? Se você estudar um pouquinho de psicologia, você sabe que a criança às vezes demora a perceber que é uma outra pessoa, que não é uma extensão da mãe. Depois, quando ela consegue descolar, ela precisa reafirmar isso. Você quer isso? Não. Eu quero diferente. Só porque você quer isso, né? Então ela começa a contrariar. Também é o que acontece na adolescência. Quantas vezes depois que passa a fase principal de adolescência, né? O adolescente concorda com um monte de coisa que o pai e a mãe disse, né? Depois daquelas crises dos primeiros anos da adolescência, né? Porque ele estava negando, refutando, recusando, batendo de frente, só para poder dizer, não sou igual a você, eu sou outra pessoa, eu penso diferente. Você pensa assim, então eu penso o contrário. Então eu penso o contrário. Eu podia até concordar antes, mas agora que você disse que pensa assim, eu penso o contrário. Então, quanto mais a gente entende disso, menos a gente bate de frente, mais habilidades a gente usa para conseguir o que a gente quer, né? Sem ficar conflitando, dizendo, ok, você não quer fazer isso agora? Ok. Então você tem outras opções. Ó, que tal isso? Que tal aquilo? Faz um pouco de marketing. Em respeito à criança querendo dizer, eu sou outra pessoa, eu posso pensar diferente, eu não sou colada em você, e se você quer isso, eu não quero isso. Claro que isso exige de nós muito mais habilidades para sermos pais melhores e conseguirmos respeitar esse processo. É claro que em alguns momentos a gente não vai poder ceder e a gente vai ter que ser firme em alguma situação, mas você precisa avaliar quais situações, porque esse terrible two, na verdade, ele só acontece por causa da nossa cultura de subjugar. Nós temos uma cultura de subjugar. Subjugamos as crianças, subjugamos as mulheres. Olha aí, os movimentos feministas desesperados para que a gente alcance o mesmo grau, o mesmo patamar dos homens. É uma coisa bizarra. Subjugamos, né? Muitas raças. Subjugamos os animais. Então nós temos a cultura de subjugar. Se nós não tivéssemos a cultura de subjugar, talvez não chamássemos esse período de terrible two. Talvez chamássemos esse período não chamássemos de os terríveis 2 anos, e talvez chamássemos os 2 anos da afirmação da própria identidade. Os 2 anos da descoberta da própria personalidade. Os 2 anos desafiadores, mas muito importantes para o desenvolvimento da autonomia, da identidade, de quem eu sou, de aqui eu vim, né? De sim, eu quero deixar claro que eu sou diferente de você. Mas a gente almejando obediência o tempo inteiro, quem é que pode ser o que realmente é se eu preciso o tempo inteiro obedecer?
E aí, quando eu consigo, ao invés de subjugar, ao invés de almejar o controle, me conectar com aquela criança, né? E de tal forma que ela perceba que pode sim ter opiniões diferentes, pensar um pouco diferente de você, querer outra coisa nesse momento. Quando eu disser realmente agora não, agora precisa ser do jeito que eu tô falando, por causa disso, menino, ele tende a ir com mais facilidade. Então, uma das premissas que eu tenho para lidar com as crianças de uma maneira geral e com qualquer pessoa é dizer mais sim do que não. Quando você diz mais sim do que não, né, você pede uma coisa, a criança fala, não, quero isso, ok. Ah, uma coisa, não, quero isso, ok. Quando, sempre que possível, quando você diz não, porque você realmente tem um motivo para naquele momento dizer não, hoje tem que ser isso aqui que eu falei, que é para ser, né? Por causa disso, menino. O menino pode até fazer, mas pô, inconscientemente na cabeça dele fica assim, ela sempre deixa. Se hoje ela não deixou, é porque realmente tem um motivo. Isso é muito interessante. Agora, quando eu sempre digo, não, tem que ser do meu jeito, não, tem que ser do meu jeito, não, tem que ser do meu jeito, o menino que é temperamento forte da raiva mesmo fala, não, aqui ó, eu vou fazer do meu jeito, porque se eu for na onda dela, eu não vou fazer o que eu quero nunca. Inconscientemente é isso que acontece. E aí você fala, não, aí que ele quer mesmo fazer aquilo do outro jeito, tá? Então veja só que interessante. Então você tá passando pelo Terrible Two, você tem um menino adolescente, não tenta controlar, tenta se conectar com ele. Toda vez que você pensar em dizer não, tem que ser do meu jeito, pensa, por que não, por que não, por que não? Você vai perceber que a maioria das vezes a gente está dizendo não, só porque a gente quer estar no controle. Muitas vezes a gente pode dizer sim para aquilo que a criança ou o adolescente pediu. Olha que interessante, né? Então, quando você puder dizer sim para o que ele está propondo, para o que ele está pedindo, diga sim, sem medo de ser feliz. Não tenha medo de perder a autoridade. A gente perde a autoridade quando a gente diz o tempo todo não e a criança já não liga mais para o nosso não. E aí a gente começa a ter que bater. Aí a gente perde a autoridade, a dignidade, a honra, o respeito, o vínculo. Aí a gente perde demais. Diga sim sempre que você puder. E quando você tiver de dizer não, explique o porquê do não. E seja firme no não. Quando realmente existir um motivo, hein? E vou lembrar, motivo de porque suja, porque molha, porque bagunça. Ah, deixa a criança ser feliz, né? Agora, porque suja e nós estamos prestes a sair para um casamento. Ok, aí é não mesmo. Ok? Né? Então é isso que a gente precisa ter. Toda vez que você for dizer não, pense por que não. Você vai perceber que você pode dizer um monte de sims. E esses sims são os depósitos que você vai fazendo lá no banco para quando você precisar sacar ou não, você ter crédito na sua conta. E você não romper vínculo porque teve de dizer não. Né? A gente precisa dizer não, é claro que a gente precisa dizer não, mas a gente não precisa dizer tantos nãos quanto a gente costuma dizer na nossa cultura para as nossas crianças. Que Deus te abençoe, um excelente final de carnaval e até quinta, no nosso vídeo de quinta. Se você ainda não curtiu, curte aí Isa Minatel no Facebook, inscreva-se no canal no YouTube, Isa Minatel também, no Instagram também, @Isa Minatel, tudo Isa Minatel para ficar fácil. Né? E também tem mundoemcores.com. Nós estamos hoje com o workshop Educando com Disciplina Positiva aberto, livre, online, gratuito, para você aproveitar e saber mais recursos sobre esse tipo de educação que a gente está falando, né? De uma forma muito mais nobre, muito mais tranquila, muito mais amorosa e com muito mais vínculo e com resultados, porque nós queremos crianças educadas. Nós não queremos crianças loucas que façam o que querem sem critério. Não é isso que eu tô falando. Tá bom? Educando com Disciplina Positiva com a Elisama Santos. Eu vou deixar o link aqui nos comentários desse vídeo, ou na descrição ou nos comentários desse vídeo. Tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima.